está querendo chegar. Então, não consegui passar. Ah, foi. Então, só um breve, assim, quem sou eu? A foto é de um pouco atrás, tá, gente? Mas é quase igual. Eu formei em Ciências Biológicas na FMG, em 2014, não tem tanto tempo atrás. E naquela época eu comecei a trabalhar com modelagem, fazendo a modelagem da distribuição potencial do mexilhão dourado, numa escala global. O mexilhão dourado, para quem não sabe, é uma espécie invasora que causa muito dano hidrelétricas, né? Aí foi lá que eu, no final da minha graduação, comecei a mexer com esses modelos de nicho. Vim para o UFG, ser orientado do professor Paulo Demarco, e aqui eu já trabalhei com a estimativa de vulnerabilidade dos corais, também nesse esquema de modelagem, né? Também construindo modelo para os corais brasileiros e vendo a vulnerabilidade tanto a mudanças climáticas quanto a impactos antrópicos. Terminei o mestrado, fui para o doutorado, continuei com modelagem, mas aí eu voltei para discutir invasões. Né? Só que dessa vez, depois de trabalhar tanto tempo com modelo de nicho, já estava saco cheio de modelo de nicho. Né? Não é de saco cheio, não, porque eu queria fazer outra coisa também. E aí eu fui, além de trabalhar com modelos de nicho, né, além de trabalhar com esses modelos de distribuição, eu também quis testar alguns modelos realistas sobre questões energéticas. Né? Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês mais para frente na palestra. E aí terminei o doutorado, agora estou com um pós-doc e estou fazendo nada, mentira. Estou desenvolvendo um pouco mais essa linha de modelos energéticos. Bom, então, para começar, né, o que são modelos? Né? A definição de modelos é que eles são uma descrição simplificada do mundo. Geralmente é uma descrição matemática, né? E o objetivo deles é a gente conseguir calcular, a gente conseguir predizer, a gente conseguir explicar o nosso mundo de uma maneira simples, porque o mundo é uma coisa muito complexa, né? Então, a gente usa matemática para simplificar ele. Qualquer simplificação do mundo que a gente faz, seja um desenho, seja um modelo mental, é um modelo. Qualquer mundo simplificado vai ser um modelo. Então, só para trazer um pouco aqui de nostalgia, para começar, talvez um modelo que a gente se lembre foi o modelo dos átomos, que pelo menos eu vi lá no, acho que foi ensino médio, não sei. Né? Na época a gente nem sabia o que era o modelo direito. Então, o modelo do átomo, ele surgiu em 1803 com Dalton, que o que ele propôs é que existiam átomos, existiam essas esferas indivisíveis que compunham os elementos. E cada elemento tinha uma esfera diferente. Isso perdurou por 100 anos. Até em 1904, o Thomson chegou e mostrou, não, essa esfera, na verdade, ela é divisível. Né? A gente tem cargas negativas que estão espalhadas em uma carga positiva. E aí é aquele modelo pudim de passas, para quem lembra. Né? E aí, pouco tempo depois, a gente vê que a partir desse momento do Thomson, teve um desenvolvimento muito grande no modelo do átomo. Né? Em pouco tempo depois, o Rutherford já mostrou que existia um núcleo, na verdade, e os elétrons eles ficavam rodando em órbitas ao redor desse núcleo. 2 anos, o Bohr já propôs um modelo que explicava melhor essas órbitas, o nível de energia dessas órbitas, e isso explicou muita coisa da emissão energética dos materiais. Desculpa. E em 26, o Schrödinger, né, o mesmo Schrödinger do gato, ele propôs um modelo quântico, que é o que está perdurando até hoje, que na verdade a gente não consegue falar onde está um elétron. A gente tem uma nuvem de probabilidade de onde o elétron pode estar. Então, daqui para cá, o modelo do átomo ele mudou muito. E à medida que o nosso conhecimento da realidade ele foi melhorando, a gente foi precisando de modelos mais complexos para representar o átomo de uma forma melhor, né? De uma forma mais exata, de uma forma mais aproximada da realidade. Mas o que a gente vê aqui, principalmente nesse processo de construção e desconstrução de modelos, é que todos esses modelos estão errados. E essa é uma das frases mais importantes que a gente tem, e mais clichês também, é que é a frase do George Box. Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Os modelos dos átomos, eles tinham a sua utilidade até o momento que a gente consegue perceber que eles não são mais úteis. Então, geralmente, o modelo é uma representação do melhor conhecimento que a gente tem para explicar um fenômeno. A partir do momento que a gente consegue mais informação daquele fenômeno e consegue entender um pouco melhor, pode ser que esse modelo perca utilidade, que nem foi com a questão do modelo dos átomos. O do Schrödinger, ele é válido até hoje, mas é a mesma linha, né? Ele é válido, mas ele está errado. Ele não é uma representação exata da realidade. Mas, por enquanto, ele está sendo extremamente útil. Pode ser que um dia ele passe a não ser mais. E essa parte de todos os modelos estão errados, e principalmente a parte da simplificação da realidade, ela está muito ligada ao conceito de pressupostos dos modelos. Pressupostos, eles vão ser algumas ideias que os modelos vão tomar como realidade, e que, na verdade, elas não são. Mas é a forma que o modelo vai conseguir simplificar. São verdades que o modelo vai assumir para conseguir simplificar a realidade.
E tem essa tirinha do Dilbert aqui que é relacionada a negócios, mas ela explica um pouco essa questão dos pressupostos, né, que os assumptions. Então, é geralmente a ideia de que ele precisa de ideias para criar pressupostos irrealistas para uma ideia ruim. Aí o cachorro dele dá uma ideia muito louca de, não, assume que a gente tem um buraco atrás do nosso guarda-roupa que leva para um mundo mágico e nesse mundo tem ideias absurdas de pressupostos de negócio. Ah, não, mas a gente não tem guarda-roupa. Não, assumo que a gente tenha. Então, assim, ela não tem graça, tá? Mas ela é só uma ideia da gente ver o que são pressupostos. Pressupostos, eles podem ser fortes ou podem ser fracos. A gente pode ter pressupostos absurdos, que nem tem isso aqui, que nem a gente, tem um buraco no guarda-roupa. Não sei se é absurdo, mas no meu ainda não achei, talvez. E a gente pode ter alguns pressupostos mais fracos, pressupostos mais válidos, né? Como, por exemplo, a gente pode assumir que a gente tem um guarda-roupa. Isso não é nada tão absurdo quanto um buraco no guarda-roupa. Então, o modelo, a força de um modelo, a validade de um modelo, ela vai estar muito relacionada com os pressupostos que ele faz. De que forma que ele vai estar simplificando a realidade. Não, hoje está ruim. Então, só para a gente fazer um exercício mental aqui agora, vamos lembrar daquela época que a gente saía de casa, né, ia para a faculdade, para o trabalho, e vamos pensar que a gente está indo agora para o trabalho. Só pensar, tá, gente? E aí vamos pensar no caminho que a gente faz, e no tempo que a gente vai levar para chegar no trabalho. Nesse processo de construção desse modelo mental, para determinar qual que é o tempo que eu vou demorar para chegar até a universidade, que eu trabalho, eu faço uma série de pressupostos que vão ser mais fortes ou mais fracos. Eu posso imaginar, para calcular, por exemplo, eu demoro 10 minutos para chegar na UFG aqui de casa. Para isso, eu estou assumindo que não vai ter muito trânsito, que não vai estar chovendo, porque se chove em Goiânia, o trânsito acaba, melhor nem tentar. Que não vai ter nenhuma batida. Então, assim, que eu não vou ter problemas no carro, né? Então, nesse modelo mental de caminho até a universidade, só eu já estou assumindo vários pressupostos para calcular o tempo que eu vou demorar até chegar lá. Então, a ideia que eu quero mostrar aqui é que todo mundo é modeleiro. A gente sempre está fazendo modelos mentais, a gente sempre está tentando explicar a realidade de alguma forma. A gente sempre está tentando simplificar a realidade. Talvez um dos exemplos mais legais e famosos da questão de pressupostos é a questão da vaca esférica na física teórica, né? Então, a ideia é que muitas vezes a física teórica ela faz simplificações, ela assume pressupostos tão absurdos que se distanciam da realidade. Para eles funciona, mas é muito distante da realidade, né? Então, eles normalmente assumem uma vaca esférica de densidade uniforme, enquanto ignora os efeitos da gravidade e no vácuo. Então, assim, e tem várias piadas nessa linha. Tem a piada tinha um senhor que era dono de uma fazenda e ele queria melhorar a produção de leite dele. Aí ele contratou a universidade, contratou um matemático, um físico, um zootecnista, um veterinário. E isso andou por um tempo, eles estudando e tal. Aí na hora de apresentar os resultados, o físico chegou para ele, não, eu tenho aqui o resultado de como se aumenta, mas ele só vai funcionar no vácuo. Então é umas coisas assim, sabe? Tem simplificações que elas ajudam a encontrar uma resposta, mas nem sempre essa resposta vai ser muito aplicável, muito real. Mas isso não quer dizer que ela é ruim, tá, gente? A gente sempre vai estar fazendo simplificações, a gente sempre vai estar tendo pressupostos. E um dos famosos que a gente tem e já está mais acostumado, né, na nossa área, são esses pressupostos em estatística, né? De distribuição normal de dados, de relação linear. Então, no fundo, todo mundo sabe que a gente nunca vai ter uma curva normal, né? Linda, maravilhosa. A gente vai se aproximar dela, mas a gente nunca vai ter ela. A gente nunca vai ter uma relação linear perfeita. Mas isso não invalida esses testes, não invalida um teste T, não invalida uma nova, né? Então, só para mostrar que a gente tem pressupostos, a gente sempre vai ter esses pressupostos e isso não invalida, né? Não é porque o modelo está errado que ele não é útil. Entendendo um pouco mais daquela frase famosa do George Box. E um dos exemplos de trabalhar com modelos é justamente o método científico, né? A gente cria hipóteses, a gente elabora teorias, né? Teoria da evolução, teoria neutra, que tentam explicar como o mundo funciona. Isso é um modelo. Então, o próprio método científico da gente ter um fato, a partir desse fato, ter uma indução, criar hipóteses, modificar hipóteses e analisar as consequências dessa hipótese em relação aos dados, né? E avaliar como é esse erro, qual foi o avanço do conhecimento, como que eu estou e quais informações que agora eu consigo explicar um pouco melhor como o mundo funciona.
Esse processo aqui é o processo de criar modelos e contrastar com a realidade. Então, modelos são muito mais comuns a gente do que a gente consegue perceber, do que a gente de fato percebe. E uma questão importante, né, é o quão complexos vão ser meus modelos. A gente já viu que muitas vezes um modelo muito simples, como o da vaca esférica, ele não vai ser muito útil, ele vai desviar muito da realidade, porque ele vai ter um ajuste muito baixo, né? Uma linha aqui não vai conseguir explicar muito bem a variação desses pontos. Mas, do outro lado, um modelo muito complexo também, ele já não vai ser um modelo muito bom, porque qualquer predição que eu tentar fazer com esse modelo, qualquer nova observação que eu tentar avaliar, ele não vai se ajustar muito bem, porque o modelo está tão bem ajustado aos dados que qualquer informação nova não vai se ajustar ao meu modelo. Então, um modelo muito complexo também normalmente não é o que a gente deseja. Então, um modelo, para representar bem, normalmente o modelo que a gente quer é esse modelo médio. É um modelo que tem um trade-off entre o erro de subajuste e de superajuste, né? Ele vai representar bem, relativamente bem o processo, mas ele ainda vai ter erros, né? Lembrando, a gente sempre vai ter erros em modelos. E ele não vai ter situações de forma que ele não vai desviar muito, não vai perder tanto poder preditivo e vai conseguir explicar bem o fenômeno, né? Então, aí vocês percebem que eu já estou começando a fazer uma dualidade. Explicar um fenômeno e o poder preditivo. Essa é uma dualidade que a gente tem no mundo de modelos, né? A gente tem um modelo. Para que eu estou querendo construir um modelo? A gente tem modelos explicativos e modelos preditivos. Então, os modelos explicativos, a gente está interessado em explicar as causas de um fenômeno. Já os modelos preditivos, eu estou tentando entender o que vai acontecer, né? Estou tentando criar um padrão para predizer algumas coisas. Então, algumas características desses dois tipos são os modelos explicativos, eles vão testar a causa, né? Então, a pergunta dele seria como que a variável x vai afetar a variável y. E essa é uma pergunta muito comum para a gente, né? A gente tem muita familiaridade com perguntas desse tipo. Como que o tamanho do riacho vai afetar a composição de odonato? Vocês veem, quando eu preciso de exemplo real, eu sou bem ruim. Então, normalmente, a gente vai ter poucas variáveis, poucas amostras e vai ter um teste de hipótese, né? A gente vai ter os nossos modelos e vai contrastar com uma hipótese nula. Geralmente é o que a gente faz. Já os modelos preditivos, eles não estão explicados em entender por que um fenômeno acontece. Eles estão preocupados em conseguir predizer, ter uma acurácia preditiva muito boa. Então, ao invés de entender como que a variável x afeta a variável y, o meu objetivo é predizer o novo valor de y, o valor de y para novas observações, dados meus valores de x. Então, eu ajusto um modelo no conjunto de dados que eu tenho e eu vou fazer essa predição para novos conjuntos de dados. Um modelo bom no caráter preditivo é um modelo que vai conseguir predizer bem esse novo conjunto de dados. Também a gente tem vários exemplos disso aqui, né? Modelos de nicho, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais deles para frente. Geralmente, esses modelos preditivos, eles lidam com muitas variáveis e muitas amostras, então a gente tem muito ponto, muita variável, muita mesmo. E eles são orientados aos dados. Então, geralmente, o que a gente tem é que eu vou ter meus dados, eu vou ajustar o modelo, eu vou ver como bem esse modelo ajustado nos dados vai conseguir predizer um outro conjunto de dados. Então, um exemplo assim, né, a gente já tem aqui a questão do método científico, né, de testar hipóteses, contrastar a realidade, seria uma questão de entender a causa do que as coisas acontecem. E a gente tem um exemplo legal do eBay, que foi, eles foram ver que o eBay é um sistema de leilão online, né, praticamente, e eles foram ver que o eBay ele não se adequa à teoria de leilões. Sim, existe uma teoria de leilões. E ela explica por que, ela dá uma aproximação do preço de um produto no leilão. E os leilões do eBay não se adequavam a essa teoria. Então, eles fizeram um estudo testando diferentes variáveis e chegaram a uma causa de os leilões do eBay não se adequam a essa teoria porque os leilões funcionam de outra forma. E eles descobriram quais são as variáveis que afetam o preço final dos leilões do eBay. Achei bem legal isso. Por outro lado, modelos preditivos eles já são bem mais comuns na nossa vida, né? A gente tem Netflix, Spotify e todos esses processos de mineração de dados, eles são modelos preditivos. Então a Netflix não está interessada em por que você gostou de Dark ou por que você gostou de Community. Ela está interessada em entender o seu padrão do que você gosta para conseguir identificar novas séries que você vai gostar e assim permanecer no serviço. A Netflix não importa com a gente. Há um tempo atrás, eles até fizeram
não foi concurso, mas eles fizeram uma proposta eles lançaram um edital, não sei, para buscar, para as pessoas desenvolverem um algoritmo que melhorasse esse modelo dele de sugestão de séries. E quem conseguisse ter um aumento de 10% nesse modelo de sugestão de séries dele, ganhava muito dinheiro. Porque eles precisam de modelos com um potencial preditivo muito alto para indicar séries boas para você continuar vendo Netflix. Né? Então, todos esse data mining atual que a gente está tendo aí, eles são exemplos de modelos preditivos. E na ecologia, o que a gente tem também é essa tendência de popularização de modelos preditivos. Né? Então, esse artigo aqui da Laure Carrier e colaboradores, não sei falar francês, eles mostram que com o aumento da complexidade, a gente está perdendo poder explanatório na ecologia. Eles fazem um contraste de p-valor e r², sendo que r² seria a questão do aumento do poder explanatório, né? E o p-valor seria um proxy da complexidade. Eles mostram que, com a medida que o tempo avançou, né, aqui no eixo X, o número de p-valores por artigo aumentou de forma inicialmente exponencial na logística, mas de forma absurda. Né? Então, a gente tem, em média, hoje, 10 p-valores por artigo. Ao contrário, o que a gente vê aqui, o r², que é o quanto que a gente consegue explicar do fenômeno, ele tem uma tendência de redução. Então, no início, a gente tinha r² muito maiores que a gente tem hoje. Isso porque a gente está lidando com processos muito mais complexos, né? E também tem toda uma crítica do p-valor significativo. Né? Então, a gente testa muitas coisas sem entender direito o que a gente está testando, mas a gente teve um p-valor significativo. Não interessa por quê. E, por outro lado, os modelos preditivos eles têm sido cada vez mais comuns na ecologia. Né? A gente vê aqui um gráfico de número de citações da palavra predição e ecologia, e aqui inicia em 1990, então antes de 1990 a gente não tinha tanto modelo preditivo, tá? Estou falando que a gente não tinha, mas não tinha tanto. E aqui num período de 20 anos, né? E a gente vê que teve um crescimento exponencial, como era de esperar, né? Mas ainda assim é um crescimento exponencial bem significativo. Né? A gente chega aqui em 20 anos, parte de quase 0 para 21 mil citações. Isso porque a gente está lidando com problemas mais complexos e problemas de uma escala muito maior. A gente vai ver que o mundo mudou muito nesse período pré-1990 até 1990. E também a cara desse está bem mais acostumada também, pelo menos recentemente, pelo menos eu. Que são esses mapas globais, de predições globais, de como que a mudança da biodiversidade vai mudar numa escala global, Eita, esqueci agora. A diversidade filogenética para a Europa de todas as plantas, de todos os pássaros, de todos os mamíferos. Então, a gente vê que a escala desses trabalhos é muito maior, e isso traz mais complexidade, e a gente realmente não consegue explicar muito bem os fenômenos. Né? A gente está mais querendo entender o padrão da predição disso. Então, o Levins, em 1966, e o Guizan, né, esse gráfico aqui é do artigo do Guizan, eles propõem a divisão dos modelos em 3 tipos principais. Esse emo fui eu que inventei, então não existe isso não, desculpa. A gente tem modelos empíricos, que são modelos fenomenológicos, estatísticos, né? A gente tem os modelos de distribuição, são exemplo de modelos empíricos, né? Que são modelos que vão ter uma precisão muito alta, são bem próximos da realidade, mas eles perdem em generalização. A gente tem modelos analíticos, matemáticos, equação diferencial, que todo mundo adora, que são modelos que são muito precisos, são gerais, mas que estão muito distantes da realidade, geralmente relacionados aos pressupostos, né, que eles fazem. E a gente tem modelos mecanísticos, que são modelos fisiológicos, por exemplo, ou modelos baseados em processos, né, que eles assumem eles partem de algum... André, eu acho que travou para mim aqui. Travou? Agora voltou. Foi? Volto ou sigo? Pode seguir. A conexão da internet está instável. Bom, se travar de novo, vocês tentam me falar Beleza. Agora no WhatsApp. André, se você puder repetir a explicação do mecanicista, por favor. Beleza. Os mecanicistas, eles são modelos fisiológicos baseados em processos, né? Então, geralmente, a construção deles, elas partem de alguma teoria, geralmente alguma teoria muito, muito bem fundamentada, né? E aí, por isso, eles estão próximos da realidade, tem um generalismo, né? Porque tem a base teórica,
mas eles não são muito precisos nas predições. Eles acabam que, como a própria teoria já é uma simplificação, eles acabam não tendo uma precisão muito grande. Então, a partir de agora, eu vou entrar um pouco nessa questão histórica, que só para falar que não é exclusivo, tá, gente? Não é que, tipo, nessa época só tinha um modelo, só se faziam esses modelos, mas são os modelos que eram mais populares na época, né? Eram mais predominantes, tá? Então, a gente vai ver como que esses 3 tipos de modelos eles variaram ao longo da história da ecologia. Então, a gente começa com os analíticos, né? É de esperar. Tudo começou na equação do crescimento logístico, ou equação de Weierstrass, lá em 1840. Pierre Weierstrass ele propôs essa equação para predizer o crescimento populacional da população dos Estados Unidos. Em 1840, ele fez uma predição para 1940, para 100 anos depois, e ele acertou de uma forma absurda, né? Então, lá em 1840, começa esse desenvolvimento dessa equação. Quase 100 anos depois, a gente tem as equações de Lotka-Volterra, lá em 1920, 1930, inicialmente para predador-presa e depois para competição. Se a gente for olhar a de competição principalmente, a gente vê que a cara dela com a equação logística é bem parecida, né? Então, essas equações elas vieram das equações do crescimento logístico. E já nessa época, as equações já começaram a ser utilizadas na ecologia, né, principalmente. Mas a popularização delas mesmo veio com esse cara, que eu imagino que quase todos vocês já devem ter ouvido falar de MacArthur, né? Do MacArthur. MacArthur, talvez, muita gente coloque ele como sendo o criador da ecologia, mas não, entrando nesse mérito ou não, a contribuição dele para a ecologia, para o desenvolvimento da ecologia foi uma coisa absurda. A ecologia era uma e foi outra depois de MacArthur. E ele teve trabalhos muito famosos, ele era aluno do Hutchinson, né? E então ele teve uns trabalhos muito famosos nessa questão de nicho, né? De similaridade entre espécies e coexistência, discutindo também o quão semelhantes os nichos das espécies deveriam ser para que elas conseguissem coexistir. E esses trabalhos foram muito baseados nas equações de competição de Lotka-Volterra. Era uma época onde nicho era competição, então teve muito trabalho em cima dessas equações de Lotka-Volterra. E ele também ficou muito famoso pela teoria de biogeografia de ilhas, né, junto com o Wilson, que demonstrava um equilíbrio de riqueza de ilhas, né, que seria um balanço entre as taxas de imigração e de extinção. Um outro motivo que ele foi não satisfeito com tudo que ele já tinha feito, e esse também é um dos primeiros trabalhos dele, foi esse trabalho, que trouxe o método hipotético dedutivo para a ecologia. Não trouxe, né, já existia, mas que popularizou o uso do método hipotético dedutivo. Esse trabalho de 1957, o que ele fez ele diz no artigo dele que era comum as pessoas tentarem ajustar curvas estatísticas a dados, e que isso não era muito biológico. Então ele disse que uma hipótese mais útil, né, uma hipótese que vai colher mais frutos, parece ser predizer curvas com base em hipóteses biológicas e comparar essas hipóteses com os dados, né? Que é uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, né? Quando a gente está testando nossas hipóteses, é isso que o MacArthur estava falando. Vamos testar nossas hipóteses e ver como que elas se ajustam aos dados. Então, isso era muito raro antes da ecologia e se popularizou com o MacArthur. Então, o que a gente vê aqui é que ele tem as 3 hipóteses, né? Ele tem a hipótese 1, que os nichos não se sobrepõem, a hipótese 2, que os nichos se sobrepõem, e a hipótese 3, que os nichos são particulados, né? Eles não são contínuos. Aqui, no eixo X tem um ranking de espécies, sendo que aqui mais à esquerda são as espécies mais comuns, né? Mais abundantes. E aqui a gente tem no eixo Y abundância. Então, aqui a gente tem as curvas das hipóteses, né? Os pontinhos são os dados, tá? E aqui a gente tem as curvas das hipóteses. Seria como que essas 3 diferentes hipóteses iriam predizer a variação de abundância para essas espécies. E o que ele viu é que, comparando aqui, tem uma variação da hipótese 1 aqui, tá? Comparando essas 3 hipóteses, né? O que ele viu foi que a hipótese 1 foi que se ajustou melhor aos dados. Então, com esse teste, com esse método, né, de hipotético dedutivo, ele concluiu que, bom, então, baseado nisso, os nichos não se sobrepõem. A sobreposição de nicho é muito baixa e os nichos são contínuos. Beleza? E aí, depois disso, a gente teve
uma discussão de como que essas hipóteses devem ser testadas, né? Na década de 70, década de 80, teve aí a popularização do modelo nulo na ecologia, né? Que essas hipóteses elas deveriam ser testadas contra um modelo nulo para ver se esses padrões encontrados não foram padrões ao acaso. E aí tem a discussão do Simberloff e do Diamond, que talvez vocês conhecem, que seja uma das tretas mais famosas da ecologia, né? E aí teve essa popularização do teste de hipóteses contra o modelo nulo, que é uma coisa que a gente faz sempre hoje em dia. Só para dar uma ideia melhor da importância desse artigo, principalmente, né? O Stephen Fretwell, em 75, ele fez um artigo da importância do MacArthur, né? Logo após a morte dele. Ele morreu em 72. E aí ele falou que antes desse artigo, na década de 50 a 56, apenas 5% dos artigos na revista Ecology, eles tinham como base o método hipotético dedutivo. E depois do artigo do MacArthur, na década de 70, mais de 50% dos artigos começou a utilizar esse método. Então, esse artigo é um dos mais importantes para a construção da ecologia como a gente conhece hoje. E aí teve toda a discussão que foi só melhorando, né? O modelo de ecologia foi só melhorando. Então, a gente chega na década de 90 e o mundo é diferente do mundo que a gente tinha na época do MacArthur, né? A gente tem aqui, por exemplo, a variação da capacidade computacional, né, medida em número de transitores, ao longo dos anos, né? Então, em 70, a gente tinha aqui 5.000, 2.000 transitores. Quando a gente chega em 90, a gente já chega aqui a quase 500.000 transitores, né? 500.000 transitores. Então, a capacidade computacional aumentou muito nesse pequeno espaço de tempo. Isso segue a lei de Moore, que fala que a cada ano a capacidade computacional dobra, né? E se a gente chega aqui hoje no nosso Core 7, né, que está aqui, ó, mais ou menos, um dos primeiros dele, né, a gente vê que a capacidade computacional dele é de 500 milhões de transitores. Então, não é nem comparável com o que a gente tinha em 1970. Então, nossa capacidade computacional, nossa capacidade de processamento melhorou muito, muito. E, além disso, agora a gente tem muito dado, né? A gente tem aí bases como o GBIF, a gente tem bases como o WorldClim, que são bases globais de temperatura global, numa escala de 1 quilômetro. Né? Então, isso não existia aqui nessa época. E aí teve uma popularização muito grande das principais ciências, né? Que era a biogeografia, e aqui eu coloco como um livro exemplo aqui, o livro do Rapoport, Aerografia, né, de 75, e a macroecologia, né, que foi do Brown e do Brian Maunder, né? Esse aqui é um dos livros exemplos aqui da macroecologia. A macroecologia, como foi proposta por Brown e por Maurer em 89, ela era totalmente diferente dessa ideia de teste hipotético dedutivo, né? O principal objetivo da macroecologia era entender as regras de montagem das biotas continentais. Então, a gente já vê que, em questão de escala, já se ganha uma escala muito maior, né? E entender como que o espaço físico e os recursos da grande área vão ser divididos entre as diversas espécies. Então, não vai ser uma espécie, não vão ser poucas espécies, vão ser várias espécies. Vão ser todas as espécies de planta da Europa, vão ser todas as espécies de mamíferos do mundo. São trabalhos muito comuns da gente encontrar hoje em dia, né? Então, a macroecologia ela foi proposta como sendo uma ciência explicitamente empírica e operacional. Então, é aquela ideia do modelo preditivo, né? Eu vou extrair o padrão dos dados. Os dados, eles são ecologicamente relevantes, né? Não é qualquer dado. A gente tem análises multivariadas, então vão ser várias análises, vários modelos. E a gente vai... O principal interesse dela é ver como que é a distribuição estatística das variáveis ao longo das espécies. Muitas variáveis, muitas espécies. E aí uma das áreas que se popularizou muito, né, foram as áreas de modelos de nicho. E eu estou falando dela porque eu mexo um pouquinho com ela, né. Então a gente tem aqui, em 2001, o trabalho do Town, né, que estava interessado em predizer a distribuição de espécies, baseados em modelo de nicho ecológico, né. É um dos primeiros trabalhos que eu encontrei aqui, não sei se é o primeiro, é difícil falar o primeiro, mas é um dos trabalhos mais recentes de modelo de nicho, né. Então aqui o que ele fez foi, com base nos pontos, nos registros de ocorrência, que são muitos, como podemos ver, o interesse dele era predizer qual seria a distribuição dessa espécie, né? Então, ele não está interessado, não tem um processo causal aí. Ele não está interessado por como que a espécie responde à temperatura, tipo, por que a espécie está ali. Ele quer entender qual é a distribuição da espécie. E, como sempre, né, com o passar dos anos, isso aqui em 2001, isso aqui em 2019, 18, 19, né?
a gente chega ainda nesse mesmo panorama de predizer a distribuição de espécies, mas com perguntas muito mais complexas, né? Então enquanto aqui o Town estava preocupado com a distribuição de algumas espécies, a gente melhorou nossa capacidade computacional, né? As nossas perguntas, o conhecimento foi sendo acumulado. E aí, hoje em dia, a gente tem perguntas assim, né? Um cenário negro para as espécies de planta do cerrado, né? Então, são todas as plantas do cerrado. O Santiago tá aí, eu não lembro quantas eram, mas eram muitas, acho que eram bem mais de 1000, não sei. E quais são os efeitos de mudanças climáticas, ou seja, muitos cenários climáticos, uso de terra e a efetividade de áreas protegidas. Então, mesmo tendo a mesma base, né, de modelo de nicho, hoje em dia a gente também já consegue lidar com perguntas muito mais complexas. A gente consegue discutir assuntos muito mais complexos. Isso porque, como a gente está lidando com modelos empíricos também, muitos dos trabalhos eles são focados nos dados, nos problemas que a gente tem com os dados, né? Então, como os nossos modelos, como as nossas predições, elas são extraídas dos dados, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os dados e também com os modelos que a gente está ajustando. Então, aí a gente tem uma popularização muito grande de trabalhos metodológicos, né? Trabalhos avaliando a colinearidade, a divergência de nicho, trabalhos que lidam com a repetição. Então, são trabalhos de caráteres metodológicos que buscam melhorar os modelos. Lembra do exemplo da Netflix, que eles estavam tentando buscar um algoritmo que sugerisse melhor as séries para você? É mais ou menos essa ideia. A gente está tentando melhorar os modelos para corrigir problemas que a gente tem e ter um poder preditivo melhor. E aí o que a gente consegue fazer com esses modelos é muita coisa, né? Eles são aplicados para responder muitas perguntas. Então a gente usa eles muito para mudanças climáticas, para predições do passado, para entender o que aconteceu no passado, né? Fazer predições para o passado, né? São aplicados para conservação, entendendo nossos gaps de conservação, são aplicados para invasões de espécie, né? A gente tentar predizer áreas adequadas para possíveis invasões. São aplicados com caráter macroecológico também, para padrões de riqueza, padrões de diversidade beta, diversidade filogenética, e também são aplicados para guiar novos esforços de coleta, né? Quais seriam áreas interessantes que eu posso coletar, que eu tenho mais chance de encontrar aquela espécie. E saindo um pouco da literatura, né, desse mundo nosso científico, esses trabalhos eles também são aplicados para tomada de decisão pelo governo, esse tipo de modelos empíricos. Então, a gente tem aqui o Programa de Redução de Impactos, o PRIM do ICMBio, que eles é um programa que visa identificar áreas sensíveis para a biodiversidade e áreas onde elas estão expostas a impactos, né, isso com base em modelos de nicho e também ozonation, se alguém já usou, né? Isso numa escala nacional, então a gente tem muitas espécies para uma escala muito grande. E com base nesses resultados de sensibilidade e exposição, eles identificam qualquer compatibilidade daquela área para receber um empreendimento, no caso aqui uma rodovia. Então eles usam esses modelos para ver a distribuição da biodiversidade e dos impactos e identificar aquelas áreas que seriam legais a gente evitar, né? Seriam, por exemplo, as áreas em azul, que são áreas onde a biodiversidade é mais sensível e tem pouco impacto ainda, né? Então, fornecer informação também para o governo tomar a decisão de onde colocar uma estrada. O PRIM de estradas já está funcionando e ele tem vários outros PRIMs que estão rolando também, todos com esse mesmo formato aqui, né? Então, esses modelos empíricos, eles são muito utilizados também. E, em 2010, novamente, a gente lembra que não é tipo, então não tem mais modelo empírico, tá? A gente tem modelo empírico pra caramba, continua seguindo. Em 2010, o que a gente tem é que a nossa capacidade computacional continua aumentando, né? E aí começa a surgir uma linha dentro da ecologia que se propõe a discutir os indivíduos. Na lógica de que, bom, se o indivíduo ele vai ser a partícula que vai ser responsável por formar os nossos sistemas, né? E se vai ser de fato o indivíduo que vai sofrer as pressões ambientais, que vai responder às pressões ambientais, que vai sofrer os processos, né? Então, temos que modelar indivíduos, né? Pode ser importante modelar indivíduos. Muitas das perguntas podem ser respondidas modelando os indivíduos. Porque, afinal de contas, os indivíduos são diferentes entre eles são os que vão sofrer os processos de mutação. Então, criou-se uma ciência que é a ecologia baseada no indivíduo. Não foi em 2010, tá? Ela já existia um pouco antes, eu estou só colocando aqui que ela se popularizou mais. A ideia da ecologia baseada no indivíduo, eu coloquei como exemplo esse livro do Railsback e do Green, né, Agent-Based and Individual-Based Model, é que os sistemas eles são os conjuntos de indivíduos únicos, né?
Então, os indivíduos são diferentes, eles se comportam de maneira diferente. A gente tem indivíduos mais corajosos, mais agressivos, e isso pode ser relevante para muitas das nossas perguntas. Então, a ideia da ecologia baseada em indivíduo é realmente trazer isso, a gente tentar simular isso. Então, o modelo baseado em indivíduo é a base, a gente vai construir esses modelos com base em... o item 3, né? E tem como base o comportamento adaptativo dos indivíduos e as propriedades que vão emergir dessas interações entre os indivíduos. Mas a construção desses modelos, né, como eu te falado para vocês, esses modelos mecanísticos baseados em processos, eles são muito baseados em teoria. Então, para criar meus indivíduos, para criar os meus sistemas, eu vou me basear em teorias, né, já bem estudadas, já bem conhecidas, já bem estabelecidas. Eles são orientados por padrão, porque a liberdade que eu tenho para construir esse mundo é muito grande. Então, eu preciso de ancorar isso na realidade, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo em seguida. Eles têm como base conceitos de emergência, adaptação e o fitness, né? Seria competição entre os indivíduos, e simulação de computador. A ideia desses modelos é que a gente vai tentar simular o mundo. Então, a gente vai tentar simular o mundo de uma forma real, de uma forma, né, com base teórica, e criam-se simulações muito pesadas. Então, enquanto em modelos empíricos a gente tirava padrões do mundo, aqui a gente vai criar um mundo, de uma certa forma, e a partir dessas simulações a gente vai extrair nossos resultados. Por isso, tanto o trabalho de campo quanto o laboratório são cruciais. Porque, pensa aqui, se a gente está agora, a gente não está extraindo os dados do mundo, a gente está criando um mundo. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que conhecer meus indivíduos, eu tenho que caracterizar muito bem meus indivíduos. Então, se eu não conheço o meu sistema, se eu não conheço o que eu estou fazendo, eu vou criar uma coisa muito absurda, uma coisa muito fora da realidade. Então, ter esse conhecimento de campo quanto laboratório, ele é essencial. E aí, só deixar aqui um exemplo, né, que foi o exemplo que eu fiz na minha tese, que eu investiguei o sucesso de invasão em um mundo real. Então, a gente criou um mundo e viu como que os invasores têm sucesso ou não nesse mundo, né? Então, o processo de invasão ele tem essas 4 etapas, né? Etapa de transporte e colonização, onde os indivíduos são levados a uma nova área, eles vão colonizar essa área. Isso vai estar mais relacionado à capacidade abiótica do indivíduo de colonizar aquela área. Mas ele também tem os processos de estabelecimento e dispersão na paisagem. Isso aqui vai estar mais relacionado a interações bióticas e a capacidade de dispersão do indivíduo e a configuração da paisagem. Então, a gente tem aqui processos que estão funcionando em escalas diferentes. Um sucesso de invasão é quando o indivíduo consegue ultrapassar todas essas barreiras, né? Ele chega a se espalhar na paisagem. E aí, para abordar esse problema, né, do sucesso de invasão, a gente levou como base 2 grandes teorias, né? A teoria metabólica, não a metabólica de Brown, mas que o mundo de orçamento dinâmico de energia, e a teoria das estratégias de história de vida. Né? Então, a ideia é que o indivíduo ele tem uma quantidade de energia limitada e ele tem que fazer escolhas. Né? E aí ele tem que fazer escolhas, a gente colocou que ele escolhe investir essa energia ou para reprodução, ou para crescimento, ou para sobrevivência. Né? Isso com proporções diferentes. E aí o que a gente tem é que diferentes espécies, né, representam diferentes estratégias de história de vida. Algumas investem em produzir mais filhotes e acumular menos reserva, crescer mais. Outras produzem menos filhotes, acumulam mais reservas, crescem menos. Então, essas diferentes estratégias, elas vão estar competindo pelos recursos existentes ali no sistema. E a gente criou o nosso modelo, vou passar bem rapidinho aqui, porque eu acho que eu já falei quase que demais. Então, a gente criou nossos indivíduos com base em relações holométricas, né? As características dos nossos indivíduos, elas têm como base relações de tamanho corporal. Então, como que o período de gestação do indivíduo é relacionado ao tamanho corporal. Isso tem vários estudos fisiológicos da década de 40, 50, 60, 70 que mediram muitas coisas para mamíferos, né? Então, a gente criou mamíferos. A gente criou o nosso mundo, que veio de dados de satélite, né? E aí, nossos indivíduos, eles entram numa prioridade para obter alimento, né? Eles obtêm alimento segundo um módulo também de regras, de como que ele tem que se comportar para obter esse alimento. Isso aqui também baseado em teoria, né, em estudos prévios. E aí, se ele conseguiu energia, ele vai alocar esse alimento para crescer, sobreviver ou reproduzir. E aí tem consequências de se ele aloca para esses três processos. Se ele não consegue o alimento, ele pode se dispersar ou consumir as reservas.
Se ele não tem reservas, ele morre. Então, aqui os indivíduos saem do sistema. Nossos indivíduos só morrem se eles morrem de fome, inanimação. E aí, os indivíduos novos, eles chegam no sistema pelo meio da reprodução, né? Então, aí a gente tem o tempo de reprodução, novamente, tudo holométrico aqui, com algumas influências. E aí, os indivíduos, eles ficam grávidos, eles produzem os filhotes, tem o tempo de gestação, tem o tempo de lactação, a idade do desmame, né? E aí eles viram adultos. E aí, para ter um cuidado, a gente não está criando indivíduos muito absurdos, né? Não está criando um demônio de Darwin. A gente viu se nossos indivíduos seriam possíveis, né? Então, aqui a gente tem em roxo os nossos dados simulados e em amarelo os dados reais, os indivíduos reais, né? As características reais. Então, a gente vê que mesmo tendo um padrão um pouco estranho ou superestimando algumas coisas, né? A nossa nuvem de indivíduos geralmente está aqui dentro das possibilidades de um indivíduo real, né? Então, como nossa nuvem de indivíduos simulados ela está aqui dentro dos indivíduos reais, claro que a gente ainda tem que melhorar algumas coisas, né? Esses indivíduos não são nenhuma coisa muito absurda, né? Eles são indivíduos que poderiam de fato existir. E aí, para o mundo, a gente escolheu uma paisagem aqui no Mato Piba, que é um lugar que está sofrendo uma expansão agrícola bem intensa nos últimos tempos, e a gente usou dados de uso solo do mapbiomas e dados de produtividade aqui da NASA, que dão uma escala de energia acumulada ao longo dos últimos 8 dias. E aqui, só para entender o que está acontecendo com essa paisagem, né? Ao longo dos 18 anos, a gente tem aqui floresta, gramíneas e aqui agricultura e pecuária, né? A gente tem uma redução da floresta e das gramíneas, mas principalmente floresta, e um crescimento bem expressivo aqui da agricultura, né? Em um período de 18 anos, teve um aumento de quase mais de 20% da agricultura. E aqui, espacialmente, como que se dá isso, né? Em 2000, a gente tinha uma paisagem quase íntegra, eu acho que era 95%, era floresta e grasslands, né? E gramíneas. E em 2018, aqui a gente já tem um crescimento muito grande da agricultura dessa distribuição espacial. E a gente pegou aquele modelo dos indivíduos, né? Que eles vão adquirir recursos, e colocou aqui nesse sistema. Então, tem o período de estabilização, depois desse período a gente coloca os invasores. A gente está testando sucesso de invasão, né? Então, a gente coloca os invasores em 50, a gente deixa esse modelo continuar até 2010, coloca mais 50 invasores, e deixa até 2018, coloca mais 50 invasores, né? Então, aqui a gente está testando sucesso de invasão em diferentes configurações da paisagem, com diferentes comunidades nativas, né, que ele vai encontrar. Então, só para mostrar aqui como que isso acontece, né? Em pontinho branco são os indivíduos, aqui esse mapa mostra as diferentes classes, né? E aqui a energia no sistema, tanto total quanto no dia. E aí nossos indivíduos eles têm um nível de especialização, né? Os nativos eles têm uma especialização grande para as paisagens naturais e aproveitam muito pouco da agricultura e pecuária. Os invasores eles conseguem aproveitar um pouco mais as paisagens antrópicas. E o que a gente fez foi um sistema parecido com o que o MacArthur fez lá em 57, né? A gente testou os nossos resultados, os nossos dados, né, contra hipóteses bem conhecidas, né? Então a gente testou, a gente viu quais seriam as predições pela hipótese da resistência biótica ou por hipótese de concorrência, né? E a gente viu como que o sucesso de invasão estaria relacionado com essas diferentes hipóteses e contrastou com os resultados do nosso modelo. E o que a gente viu aqui teve um maior sucesso de invasão na paisagem heterogênea, tanto dos invasores generalistas quanto especialistas, e teve uma maior utilização da agricultura pelos invasores, né? Isso foi um pouco porque a gente fez isso também. Mas teve uma maior concorrência entre nativos e invasores nessas paisagens mais heterogêneas, que é uma das predições da teoria da concorrência entre espécies. Então, em 2018, eu tive mais invasores, mas eu também tive mais nativos. Eu não tive uma extinção de nativo tão grande. E a própria perda de vegetação natural ela já foi responsável pela redução de número de nativas e aumento dos invasores. Então, não foi só o efeito dos invasores, foi também muito feito pela vegetação, a perda de vegetação. E aqui na estratégia de história de vida, né, a gente viu que uma paisagem homogênea, como era em 2000, muito floresta, era muito ruim você investir em reprodução, que está de acordo com o que é esperado pela teoria de história de vida. E é muito bom você investir em sobrevivência. Já na paisagem heterogênea, esse efeito negativo é menor para a reprodução e não tem um efeito positivo para a sobrevivência.
Então, só passando os resultados gerais assim, desse mundo que a gente criou e comparando também com as hipóteses e teorias, né? Então, uma parte importante de modelos, voltando agora para a discussão mais geral, como eu falei para vocês, todos os modelos são errados, tá? Então, é importante a gente ter uma noção das incertezas, né? As incertezas que eu tenho no meu modelo, geralmente os pressupostos, né? Um dos primeiros passos é entender quais são os pressupostos que aquele modelo faz. Que nem a nova assume distribuição normal, homogeneidade de variâncias, esse modelo aqui que a gente fez, ele também assumiu muita coisa, né? Não vou delinear agora, porque são muitas coisas. Mas é importante que isso não assuste a gente, né? Que isso não impeça que esses modelos sejam aplicáveis. E aí, esse artigo do Milner e da Shea, eles discutem como que a gente tem que ficar mais confortável com essa incerteza para aplicar esses modelos, porque eles são muito úteis, né? A gente viu que o ICMBio está usando modelos empíricos. Aqueles modelos empíricos também têm um conjunto de pressupostos, né? Os modelos de nicho, eles têm pressupostos bem irrealistas, porém que não invalidam o método, né? Eles assumem equilíbrio, eles assumem constância de nicho. Então, assim, são pressupostos que a gente sabe que não são tão reais, mas que não invalidam, né? Os modelos ainda são muito úteis. E a importância de validar os modelos, principalmente nesses modelos mais complexos, como a gente pode criar muita coisa, a gente tem uma liberdade muito grande nesses modelos mecanísticos, é importante eu tomar esse cuidado de validar, né? De sempre ver que eu estou fazendo uma coisa real. Por isso que esses modelos são muito orientados ao padrão também. Geralmente eles são contrastados com o padrão existente na natureza. Muitas vezes eles são ajustados de acordo com esse padrão. Então, só para trazer um exemplo atual de um modelo mecanístico de indivíduo que está sendo utilizado, é um modelo epidemiológico que está sendo usado aqui em Goiás. Ele ficou bem famoso, não pelos motivos certos nesses últimos dias, mas é um modelo bem legal, bem útil que está sendo usado, e ele é um modelo de indivíduo. Então, a gente tem aqui na história da epidemiologia, os modelos epidemiológicos, inicialmente, eles eram analíticos, né? Então, a gente tinha um pool de indivíduos susceptíveis que podiam ser infectados e aí podiam se recuperar, com base nessas equações, né? E davam essas curvas. E esse modelo aqui que foi desenvolvido pelo Thiago, pelo Zé Alexandre e pelo Cristiano, ele é um modelo de indivíduo que tem como base esses 3 estágios, mas a construção dele é totalmente diferente. E aí, só para passar bem rápido, bem rápido mesmo, é só porque é bem legal como que um modelo de indivíduo está sendo utilizado para tomada de decisão, né? Então, os indivíduos eles são infectados e aí, depois que eles são infectados, tem um período de incubação, onde ele começa a desenvolver os sintomas. E aí, nesse período aqui, ele já pode iniciar o contágio. E aí, tem uma chance dele entrar no hospital, né? Do quadro agravar, ele entrar no hospital ou se recuperar, entrar no UTI ou se recuperar e virar óbito ou se recuperar. Isso tudo aqui é com base em dados de taxas que são estimadas empíricas, tá? Então, tem muito dado aqui por trás desse diagrama simples, tem muito dado. E aí esse modelo é muito baseado no nível de isolamento. E aqui a gente tem 3 gráficos, os gráficos de nível de isolamento social, né? A gente tem aqui em preto o nível de isolamento medido para o estado de Goiás. A gente vê aqui que teve um período maior de isolamento e hoje a gente está mal, né? E o que eles propuseram é brincar tá? Com esse nível de isolamento, né? Então eles fizeram 3 cenários. Eles fizeram um cenário como está, business as usual, que eles pegaram o nível de isolamento mais recente e extrapolaram esse isolamento até o final de setembro. Eles pegaram um cenário que seria mais próximo de um lockdown, não é um lockdown, tá? Onde eles pegaram um nível de isolamento maior, que a gente teve aqui no período de final de março e início de abril, e fizeram a análise de como que seria o número de casos, como que seria o número de mortes, né? A dispersão do coronavírus pelo estado, se a gente seguisse esse nível de isolamento. Porque lembra, a gente tem indivíduos, né? A gente tem, no modelo deles, acho que tinha 7 milhões de indivíduos, que é a população de Goiás. Então é grande pra caramba. E aí, o quão isolado esses indivíduos vão estar, diminui o contato entre eles, né? E aí diminui a transmissão do coronavírus. E eles fizeram também um cenário alternado, onde a gente pega períodos de um isolamento maior e períodos de um isolamento menor. E isso vai ser alternado ao longo dos 14 dias. Né? E aí, para validar esse modelo, né, eles fizeram uma calibração, aqui até o meio de abril, beleza? Então, até aqui o modelo foi calibrado, com os dados aqui.
E esse modelo depois foi projetado. Aqui são os resultados do final de maio. O que eles viram é que a curva, né, dos modelos, que seria vermelho e verde, ela está bem próxima, conseguiu predizer muito bem o aumento real, né, que é essa curva em preto aqui. Então, até aqui o modelo foi calibrado. Então, a partir daqui foi a validação do modelo. Ver o quão bem o modelo conseguiu predizer os novos, aqui no caso, os óbitos confirmados, né? E o legal é que esse modelo está sendo usado pelo governo para tomada de decisão. Foi, acho que semana passada, eles tiveram uma reunião, no início dessa semana, né? E aí o Caiado optou por utilizar o sistema alternado, o sistema de 14 dias fechado, 14 dias aberto. E aí deu uma bagunça, né? Teve uma repercussão muito grande, uma repercussão negativa para muita gente atacando, o Thiago principalmente, né? E todo esse processo, né, eles já estão acompanhando o governo tem muito tempo, foi por causa desse modelo deles, que é um modelo baseado em indivíduo, um modelo mecanístico, que está sendo utilizado para tomar decisões aqui no estado de Goiás para o coronavírus. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu expliquei bem rápido o modelo, tá, gente? Então, assim, quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo olhar aqui o site do Covid Bio, né? E esse videozinho aqui onde o Thiago, o próprio Thiago, né? Explica bem melhor do que eu, explica o modelo, esse processo de construção do modelo e como ele funciona. Então é isso. Muito obrigado. Eu tentei fazer aqui uma passagem histórica e também colocar alguns exemplos de como são esses modelos, né? E eu acho que é isso. Espero que tenha dado para ter uma noção de como que os modelos foram evoluindo e aplicados na ecologia. Aqui é meu e-mail, quem precisar. Então, muito obrigado. Muito obrigado, André. Acho que foi fantástica a apresentação. Extremamente atual, né?